Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Júlia e eu vou dar uma aula para vocês sobre análises instrumentais. Antes da gente começar, esse e-mail que está aparecendo aí na tela, infelizmente ele ficou maiúsculo por causa da fonte que eu usei, mas pode colocar ele todo minúsculo, tá bom? Ele é um e-mail que eu criei justamente para as meninas que estão fazendo a Olimpíada. Então, se vocês quiserem me mandar algum e-mail sobre a dúvida das minhas aulas, dos exercícios, de como responder um exercício, vocês podem me mandar lá. Eu prometo responder vocês assim que eu puder, tudo bem? Vamos começar. Bom, fazendo uma pequena recapitulação aqui com vocês, toda análise ela tem uma incerteza. A incerteza da medição é uma estimativa que quantifica a confiabilidade do resultado de uma medição. Então, por exemplo, quanto menor for a minha incerteza, maior será a minha confiabilidade no resultado. Então, quanto menor eu tiver da minha taxa de incerteza, dos meus desvios, quanto menor for um desvio, maior ou melhor aquele experimento foi, tá certo? Uma recapitulação também sobre precisão e exatidão, se vocês ainda não tiveram. A precisão, ela é a concordância das medidas entre si. Quanto maior a dispersão dos valores entre si, menor a precisão. Essa aqui é muito relacionada ao desvio padrão, tudo bem? Então, por exemplo, se o meu objetivo era coletar 6 ml de alguma substância e eu coleto 4 vezes medidas parecidas entre si, por exemplo, 3,5, 3,7, 3,5 de novo, 3,2, elas estão precisas, mas não estão exatas, porque o meu objetivo era 6, mas elas estão todas precisas entre si, tudo bem? Já a exatidão é a proximidade do valor medido com o valor verdadeiro. Então, se todos os meus valores tivessem dado 6 ou próximos de 6, a minha medida estaria precisa e exata. Essa aqui relacionada ao erro absoluto e ao erro relativo que a gente vai ver aqui, tudo bem? Bom, nessa aula de análises instrumentais, a gente vai falar então dos principais tópicos são erros relativos e erros absolutos, precisão de equipamentos de medida e determinação de erros experimentais. Erros relativos e absolutos. O erro absoluto é a diferença simples entre um valor verdadeiro ou exato e o valor aproximado ou medido, tá certo? Sempre que aparece a palavra diferença, em questão aqui a gente está fazendo, é muito ligado a equações, a matemática, tudo bem? Sempre que aparece é menos, tudo bem? Então, ali na fórmula, o erro absoluto é igual. O xi, geralmente a gente se referencia ao valor que a gente mediu. E o x ou xv, como vocês preferirem, ele é ao valor verdadeiro ou o valor que a gente queria obter, tudo bem? O erro relativo é a medida de o quão grande é o erro absoluto em comparação com o valor verdadeiro. Então eu penso assim, o meu erro absoluto, ele é muito diferente do meu valor verdadeiro? Quanto ele é? Isso é o erro relativo. Então tá ali a forma para vocês. A gente vai chamar de ER, erro relativo, é igual ao erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro e vezes 100, porque ele é dado em porcentagem. Tudo bem, gente? Aqui vamos fazer um exemplo com vocês. Temos aqui, o teor verdadeiro de cloro num dado material é 33,30%, mas o resultado encontrado por um analista foi de 32,90%. Calcule o erro absoluto e o erro relativo do resultado. Então aqui, temos aqui o erro absoluto, coloquei a fórmula para vocês. Sempre escrevam a fórmula, escrevam os dados, tá, gente? Isso ajuda muito vocês a se localizarem ali no exercício, saber o que vocês precisam, tá certo? Então aqui, substituir, a única coisa que eu fiz foi substituir os valores na fórmula, tudo bem? Então nós temos que o valor encontrado, ou em outras palavras, o valor medido pelo analista, 32,90 menos 33,30. Logo, o erro absoluto é de menos 40%, tudo bem? A gente mantém sempre a mesma unidade que o enunciado dá, tudo bem? Algumas pessoas, se vocês forem pesquisar, eles colocam o erro absoluto entre módulo, tá? Mas geralmente não faz muita diferença. Mas eu prefiro não colocar porque eu acho que é muito melhor para a gente observar e analisar se nosso erro ele foi por excesso
nesse caso aqui, então, por exemplo, excesso de cloro, falta de cloro, eu acho que o sinal negativo ou o positivo, ele ajuda a visualizar isso e a entender o enunciado. Vamos agora ao erro relativo, tudo bem? Coloquem a fórmula, coloquem os dados de vocês. Substituindo na fórmula, então, menos 40 dividido por 33,30, que é o valor que ele dá pra gente de valor verdadeiro, tudo bem? Vezes 100. Ai, mas é em porcentagem, já tá em porcentagem, certo? Mas quando a gente coloca uma divisão, essas duas porcentagens, elas vão se anular, tudo bem, gente? Por isso, vezes 100 para dar em porcentagem novamente, ok? Então, fazemos primeiro ali a divisão, vezes 100 menos 1,2%. Essa é a distância que o nosso erro absoluto está do valor verdadeiro. Precisão de equipamentos de medida. Se vocês tiverem a oportunidade de ir a um laboratório em algum momento, verifiquem, por exemplo, os termômetros, os equipamentos em geral, eles sempre têm uma precisão. Por exemplo, aqui a gente tem uma informação técnica de um termômetro. A escala dele vai de menos 50 a 300 graus Celsius, o que significa que ele consegue medir aí em uma faixa de menos 50 graus Celsius a 300 graus Celsius, tudo bem? A precisão dele, então tem ali, precisão, nós temos 3 tipos de precisões. De menos 10 graus Celsius a 100 graus Celsius, ele tem aí um erro de mais ou menos 1 grau Celsius, ou seja, se aparece ali 98, ou pode ser o valor verdadeiro 97 ou 99, tá certo? Então, acima de 200 graus Celsius, ele já tem um erro de mais ou menos 2%. Significa que acima de 200 graus Celsius, o número que aparecer, ele pode ser 2% a mais ou 2% a menos, tudo bem? No restante da escala deles, ou seja, que não é ali na faixa de menos 10 a 100 e nem acima de 200, no restante dessa escala, ele pode ter aí um erro de mais ou menos 2 graus Celsius. Ok, gente? Então, como que as pessoas fazem essa precisão? E é assim, agora a gente vai aprender a calcular esse tipo de precisão, tá certo? Determinação de erros experimentais. Aqui eu dei aqui uma pequena resumida para vocês. A média, então, é o valor médio de um conjunto de dados, calculada somando todos os valores e dividido pelo número total de valores. O desvio médio, a distância de um termo e a média. A variância, a média do quadrado dos desvios. O desvio padrão indica a dispersão dos dados em relação à média, calculados a partir da raiz quadrada da variância. Se subentende que um desvio padrão baixo indica que os dados estão próximos da média. Então, se eles estão próximos da média, por isso que o desvio padrão, desvio médio, variância, eles estão relacionados com a precisão e não com a exatidão. Porque se os cálculos eles estiverem precisos, o seu desvio padrão vai dar baixo, entendeu? Então, a única coisa que ele vê é se os dados estão dispersos ou não, tá legal? Agora eu vou apresentar para vocês, tá? Não se assustem com as fórmulas, tá? Esse aqui é a fórmula do nosso desvio médio. Então, ali coloquei para vocês o significado de cada letra, tá bom? DM, desvio médio. Esse E estranho é sempre o símbolo para somatória. XI, a gente está usando, então, valor medido. O X, com esse traço em cima, é a média. E N é o número de amostras que a gente tem, tudo bem? Ou o número de valores. Essa aqui é a variância. Vocês podem perceber que ela é o desvio médio ao quadrado. Aqui, os mesmos símbolos, ok? Só mudando o V ali de variância. E o desvio padrão, gente, não se assustem com ele. O negócio vai escalonando aqui, né? Esse O, ele é um símbolo grego utilizado para fazer o desvio padrão. Então, ele é de novo o E para a somatória, XI para valor medido, X com traço em cima média e N um número de amostras, tudo bem? Ele é a raiz quadrada da variância, estão vendo? É a variância da raiz quadrada. Vou aqui fazer um exemplo com vocês. Na determinação de ferro em uma amostra realizada segundo dado um método, um analista obteve as seguintes porcentagens do elemento:
31,44, 31,42, 31,33 e 31,38. Calcule o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Eu vou ensinar para vocês um método para vocês não terem que ficar utilizando ali a fórmula sem saber se guiar o que vocês têm que fazer. Eu costumo sempre, eu aprendi dessa forma, colocar em uma tabela, ok? Colocando então os valores medidos menos a média e ao quadrado dos valores medidos menos a média, ok? Ali eu não sei porque ficou sem o tracinho, mas é a média, gente. Eu não sei o que aconteceu quando eu fui colocar a equação aqui no slide, tá? Então, colocando aqui os valores medidos, que foi os valores que o enunciado me deu, tudo bem? Vocês podem colocar da forma que quiserem, seja em ordem crescente, decrescente, da forma que o enunciado dá. Coloquem da forma como vocês quiserem. Com esses valores medidos, então eu somo eles e divido pela quantidade, que é a média, tudo bem? Nesse caso aqui, deu 31,40. Agora, eu pego esses valores medidos menos essa média que eu acabei de encontrar. Se vocês repararem, ali tem um tracinho. O que significa aqueles dois tracinhos? Significa módulo. Tudo que está dentro do módulo, ele fica positivo, não importa o número, tá bom? Esse desvio aqui, ele vai ser sempre positivo, tá ok? Então, ali colocamos 31,44 menos 31,40, coloquei cada valor medido menos a média. Agora, com esses valores, eu já consigo achar o desvio médio. Vamos lá. O desvio médio é a somatória dos valores medidos menos a média dividido por n. Então, você vai somar todos esses números que a gente acabou de encontrar por 4, que é a quantidade de números que a gente tem, quantidade de amostras, ok? Fazendo, então, aí a equação, desvio médio é igual de 0,03%. A gente sempre vai manter a mesma unidade, tudo bem? Agora, vamos deixar ali o desvio médio no cantinho. Pega esses números que a gente achou, que a gente fez valores medidos menos a média, e eleva ao quadrado. E agora, a gente também faz a somatória desses números, ok? Agora, a gente consegue achar a nossa variância, que é a somatória desses números ao quadrado dividindo por n. A gente já fez a somatória dos números, foi isso que a gente acabou de achar. Substitui na fórmula, divide por 4, que é a quantidade de amostras. E o nosso resultado da variância é 0,001%, sempre ao quadrado, viu, gente? A variância, ela é ao quadrado, tá? A unidade dela, sempre, sempre, sempre. Agora, deixamos ela aí de cantinho, vamos achar o nosso desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Ou então, aqui nesse caso, eu coloquei ele assim, né? A somatória dividido pelos números, que é a nossa variância, a raiz quadrada da variância, deu 0,032%. Então, esses aqui foram os nossos resultados. O que a gente pode observar, então, com esses resultados que a gente teve? Que os desvios entre as medidas foram de 0,032%, tá bom? O que acontece, gente? Vocês podem perceber que há uma diferença entre cada medida. Por quê? O desvio padrão, ele é a mais precisa. Vocês podem perceber que ele foi o mais preciso de todas as nossas contas, né? Que foi desvio médio, variância e desvio padrão, ele foi o mais preciso. Então, geralmente, é ele que é utilizado quando você vai utilizar um equipamento, geralmente é por ele que fazem essa medição da precisão. Mas a variância e o desvio médio existem. Então, se te pedirem, é bem comum às vezes pedir o desvio médio, porque é um cálculo mais simples. Eles existem, eles só não são tão precisos quanto o desvio padrão, tudo bem? E é isso, gente. Muito obrigada por vocês assistirem. Não se esqueçam de mandar pra mim, lembrando que é o e-mail minúsculo, tá bom? Sempre todas as letras em minúsculo. Mandar pra mim se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou responder vocês assim que eu puder, tá bom? Um beijo, bons estudos pra vocês e até a próxima!